Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu quero contar um pouquinho para vocês agora de algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Coloquei uma caixinha de pergunta que as pessoas vieram fazendo algumas perguntas para mim a respeito do nosso cérebro. Então, fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar muita coisa importante a respeito de como funciona o seu cérebro. Fala, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Michel Blume, eu sou hipnoterapeuta e também sou certificado pelo Instituto Enneagrama no estudo de personalidades humanas. E nós vamos conversar hoje a respeito um pouquinho de como funciona essa máquina tão complexa que é o nosso cérebro. Algumas perguntas que me fizeram eu vou colocar aqui porque eu acho extremamente importante a gente ter esse conhecimento e passar isso para frente, beleza? Então, a primeira pergunta que me fizeram é: qual o pensamento que gasta mais energia? É o positivo ou o pensamento negativo? E no mundo que a gente vive, a gente percebe muito que as pessoas pensam de forma muito negativa. E a verdade é que o pensamento que gasta mais energia, lá no meu Instagram, eu coloquei para algumas pessoas responderem se acham que é o positivo ou se acham que é o negativo. E a maioria colocou que é o negativo que gasta mais energia. Porém, essas pessoas estavam erradas. Porque o que gasta mais energia é justamente o pensamento positivo, porque o pensamento negativo é automático. Para você pensar positivo, você precisa forçar o seu pensamento. Então, o nosso pensamento negativo de ser tão automático por causa dos nossos ancestrais. Quem pensava negativo lá atrás, quando ia caçar, quando buscava a sobrevivência de forma primitiva, quem pensava negativo conseguia se adequar mais à questão da sobrevivência, e a gente foi pegando esses genes, né, de coisa de milhões e milhões de anos atrás. A gente foi buscando e passando esses genes para frente, e é por isso que hoje é tão comum as pessoas pensarem de forma negativa, né? Imagina então você indo passar por uma rua escura sozinho de noite, e então você acaba ficando com medo e pensando negativamente que você pode ser assaltado e tudo mais. Nisso você vai se precaver e muitas vezes não vai nem passar por aquela rua, não vai nem sair sozinho à noite. Então justamente isso se adequa e ajuda com a nossa sobrevivência. E como eu já disse aqui, a função principal do nosso cérebro é justamente a sobrevivência e perpetuação da espécie, né? Todo mundo quer colocar os seus genes adiante, nossa linhagem lá para frente. Então o nosso cérebro vai fazendo tudo para que a gente sobreviva. Se a gente pensasse positivo em relação a tudo, simplesmente fosse tudo positivo, você atravessava a rua sem olhar para o lado e poderia facilmente morrer atropelado por uma coisa simples. Se você pensar negativo, a sua sobrevivência é muito mais garantida. Porém, lógico, deve haver aí um equilíbrio para que você não tenha uma vida muito sofrida em relação a esses pensamentos negativos. Nós temos que nos precaver, mas não sermos negativos em relação à vida. E a segunda pergunta: por que o nosso cérebro evoluiu mais diante dos outros animais? Na verdade, não tem uma explicação muito certa e muita certeza. São muitas teorias do que a evolução nos trouxe. Porém, você estuda ali a questão de como nós dominamos o fogo, né, há vários milhares de anos atrás. Nós somos quem dominou o fogo. Então, essa dominância do fogo fez com que nós pudéssemos mais cozinhar os alimentos. Antes a gente se alimentava do tutano dos ossos dos animais. Imagina, né, você lá no meio da selva e sobrevivendo de forma extremamente primitiva, precisando caçar e matar animais para poder se alimentar. Então imagina que você encontra lá uma zebra morta. Em volta dessa zebra tem vários leões comendo. Você não vai se intrometer na janta dos leões. Você iria morrer. Nós somos muito mais fracos do que os leões. Eles são muito mais rápidos, muito mais ágeis e mais perigosos. E o que acontece é que a gente esperava eles comerem toda a carne e o que sobrava para a gente era justamente os ossos. Então a gente se adequou para que a gente pudesse pegar todo esse tutano dos ossos, fizemos ferramentas de pedra para isso. Com a necessidade veio a criatividade, e isso foi acontecendo com que nosso córtex, né, nossa última evolução do cérebro, nossa camada mais desenvolvida do cérebro, nossa racionalidade, que nos diferencia dos outros animais, nos dá essa capacidade imaginativa, e isso foi fortalecendo de acordo com as necessidades de sobrevivência que nós fomos tendo durante a nossa evolução. Então imagina só a gente comendo o tutano dos ossos. E a partir do momento que nós
conseguimos dominar o fogo. Isso fez com que a energia que o nosso intestino tinha para poder se alimentar, o nosso intestino ele se encurtou e essa energia foi voltada para o cérebro, o que fez com que evoluísse ainda mais. Porque a gente não precisava mais de muita energia para digerir alimentos cozidos. O fogo nos trouxe a possibilidade de outros alimentos, de cozinhar os alimentos, alimentos mais moles. Isso fez com que nossos dentes ficassem mais fracos, porém o intestino encurtou e essa energia foi para o nosso cérebro. Essa é uma das teorias que faz que nós somos mais desenvolvidos. Outra pergunta que me fizeram: por que eu não gosto de me sentir sozinha? E na verdade eu mudaria a palavra sozinha para solitária, porque estar sozinho é bom, estar solitário já não é bom. E ninguém gosta de ficar solitário. Eu já costumo falar que sozinho, eu do jeito que eu estou aqui agora no meu consultório, eu estou sozinho gravando esse vídeo para vocês. Solitário, você está no meio de uma multidão com milhares de pessoas em sua volta e você se sente solitário. Aí sim, seria uma palavra mais adequada de acordo com a pergunta. Mas ninguém gosta de se sentir solitário. Você percebe muitas crianças e adolescentes que sofrem bullying na escola se sentindo solitários. Isso os leva a uma depressão, a uma emoção negativa que acaba tomando conta daquela pessoa. E por que isso acontece? Nós somos seres extremamente sociais. Isso fez com que nós evoluíssemos. Nós temos uma capacidade muito grande de nos juntar em grupos por uma causa, o que outros animais não têm. Nós somos os que conseguimos fazer isso de forma muito grande, muito intensa. Então, imagina só que a evolução guardou no nosso cérebro, nos nossos genes, que nós necessitamos nos sentir parte de um grupo para a nossa sobrevivência. Se nós não nos sentimos parte de um grupo, nós acabamos desenvolvendo algumas emoções negativas. Lembrem-se que o cérebro reptiliano, que é o nosso primeiro cérebro, ele é instintivo, ele vai trabalhar com a sobrevivência. A segunda camada do cérebro, que vem do cérebro mamífero, que são as nossas emoções e mais a região do nosso hipocampo, ele já acaba sendo uma adaptação para a sobrevivência. Então as emoções nos adaptam para a sobrevivência, beleza? Ninguém gosta de se sentir sozinho. E a resposta mais básica é: nós não gostamos de nos sentir solitários, de ficarmos solitários, não se sentir excluído ou não pertencer, né? Esse sentimento de não pertencimento a algum lugar, a alguma coisa, a algum grupo, é muito forte para o ser humano. Porque nós somos seres sociais. Quando a gente saía para caçar, lá naquela época de anos atrás, a sobrevivência era mais garantida em grupo. Ninguém saía caçar sozinho. Então nosso cérebro guardou também todas essas informações para que nós pudéssemos sobreviver hoje em dia também em grupo. Um ajudando o outro. Você pode ver que nós precisamos um do outro, né? Então eu não estaria aqui nesse prédio porque eu não sei construir um prédio. Eu preciso de um engenheiro, eu preciso do pedreiro, eu preciso do arquiteto. Conhecimentos que eu não tenho para que eu possa trabalhar aqui nesse consultório hoje. Assim como alguma pessoa pode precisar do meu conhecimento e alguma pessoa pode precisar do seu conhecimento para poder evoluir. E assim vai fazendo uma cadeia, né? Onde um precisa do outro, um precisa do apoio do outro para que toda a nação, toda a humanidade possa evoluir e caminhar juntos. Outra pergunta que fizeram: como induzir hormônios positivos de forma consciente? O pensamento positivo, na maioria das vezes, se você não está acostumado, ele vai ser realmente consciente. Como eu já disse, o pensamento negativo ele é automático. Por causa da nossa sobrevivência, a gente já carrega isso há muito tempo. Então, para você ter um pensamento positivo, ele vai ser um pouco forçado, digamos assim. Ele vai ser realmente consciente. Você tem que, pelo menos a princípio, forçar esse pensamento positivo. Então imagina só que a gente tem 80% dos nossos pensamentos de hoje vão se repetir amanhã. E depois de amanhã acaba sendo igual. Então 80% dos nossos pensamentos eles são repetitivos de acordo com o nosso dia. Então a dica que eu dou é: mude a forma como você alimenta a sua mente. Se você ficar assistindo noticiário de desgraça, de morte, de ladrão, de acidente, você vai estar alimentando a sua mente somente com coisas negativas. E os seus pensamentos, consequentemente, não têm como ser positivos, porque você já está alimentando de uma forma negativa. Imagina só que a sua mente é uma fábrica. E a matéria-prima que você põe desse lado é o produto que vai sair desse lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a matéria-prima, ou seja, com o alimento que a gente coloca na nossa mente. Assistam filmes que tragam
uma mensagem de vida bonita, leiam livros que te façam elevar a sua autoestima, o seu desenvolvimento. Não fiquem vendo desgraça na internet, que é o que muita gente faz. Fica vendo a vida dos outros, fica vendo acidentes. Isso só vai prejudicar a sua forma de pensar em relação à vida como geral. Beleza? E a última pergunta que eu vou colocar aqui, que me fizeram, que eu achei muito legal. Por que nós, seres humanos, acabamos dominando o mundo de certa forma? Então imagina, né? Tem toda a questão da evolução que eu já expliquei para vocês. Nós somos os únicos que dominamos o fogo. Então a energia foi voltada para o nosso cérebro. Esse é um ponto. Agora você pega um gorila, por exemplo, ou um chimpanzé. Eles são muito mais fortes em relação ao corpo, porque a energia deles está voltada justamente para o corpo. A sobrevivência deles necessitou, o caminho deles de evolução necessitou muito mais de uma força bruta do que uma força de inteligência como nós temos. Em uma guerra, em uma briga com um gorila, de mão a mão, você vai perder com certeza. O gorila vai te quebrar no meio. Porém, se você for trabalhar com ele de forma intuitiva, de forma inteligente, nós ganhamos, nós seres humanos ganhamos. Isso tudo porque o caminho da evolução foi diferente. Enquanto nós nos desenvolvemos em relação ao cérebro, nós temos os músculos mais atrofiados. Eles têm o cérebro mais atrofiado, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra com essa questão evolutiva. Porém, o seu corpo é muito mais de hipertrofia, né? O músculo dele é muito mais forte do que o nosso. Conseguem carregar muito mais peso do que nós, conseguem quebrar coisas que nós não podemos com as mãos. Outro ponto é a cooperação, que eu já disse aqui também. A capacidade de cooperação por uma causa do ser humano é muito grande. Enquanto estudos dizem que os macacos conseguiram se juntar somente de 100 a 150 macacos por uma causa, por uma caça, nós seres humanos conseguimos nos juntar por milhões de pessoas. Você pega, por exemplo, a própria religião, como que ela não une as pessoas por uma causa maior. E outro ponto é a nossa linguagem mais complexa. Alguns cientistas estudaram como que os animais, principalmente os macacos, se comunicam. E olha só que interessante. Um macaco consegue dar um grito, onde praticamente significa cuidado, um gavião. Quando ele gritava daquela forma, naquele tom, naquela altura, todos os macacos olhavam para cima, olhando aquele gavião e se protegendo nas moitas, nos matos e tudo mais. Beleza, só que nós seres humanos podemos gritar: cuidado, um gavião está vindo em tal direção, ele é desse tamanho, ele está vindo para cá, ele está voando baixo, ele está voando alto. Cuidado, não vai para aquela região porque tem muito leão. Nós temos a capacidade de adaptar a nossa linguagem. A nossa linguagem é muito mais complexa do que de qualquer outro animal. Isso fez com que nós pudéssemos nos comunicar entre nós e cooperar por causas maiores e tudo mais. Isso cooperou muito com a nossa evolução. Beleza? Então, tá aqui 5 perguntas que eu achei muito importantes, muito interessantes passar para vocês. A gente vai conversando mais. Me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu estou sempre colocando conteúdo lá no Stories, sempre estou colocando dicas, sempre estou colocando perguntas e respostas para vocês. E a gente vai conversando muito mais por lá, tá bom? Um grande abraço, meus queridos, e até mais.